Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê um like caso goste do conteúdo, né? Muitos que me assistem não são inscritos, dá uma forçazinha pro amigo, botãozinho de inscrever-se, tecla no sininho para receber notificações, interajam, comentem, né? Bom, separei aqui uns tópicos para falar, vamos lá. Bom, zagueiros, né? Notadamente Medel e Maicon terminaram o brasileiro como titulares. Tem o Léo, primeiro reserva, e o Capasso, não tão bem, não tão cogitado, mas mal ou bem temos 4. Bambu não vai renovar. O Bambu, segundo aí as notícias, não bateu as metas traçadas, né? E não vai renovar. O Vasco não quer o Bambu. O Ramon Dias não quer Bambu. Notadamente porque nem como zagueiro ele acertou, né? Às vezes também colocado para lateral direita era um pavor. Ah, mas eu sou zagueiro e tal, tudo bem. Não rodou como zagueiro. Tentou se colocar como lateral direito ali. Houve um hiato entre Paulo Henrique e Pumita, quem jogaria, quem não jogaria. E por vezes o Bambu jogou até para compor um pouco mais, deixar um pouco mais a defesa fechada, né? Para que o Pumita não fosse muito. O Paulo Henrique ainda estava na adaptação. Então nem assim a gente pode contar com o Bambu. Então acho não, tenho certeza. Maicon e Medel vão renovar. Maicon já renovou, Medel está renovando. Léo, Capasso. Capasso ainda não tem notícia se ele vai renovar, mas tem renovar não, permanecer no Vasco. Mas o contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Então o que acontece? Esses 4 aí, e quando sai um quinto, a gente já fica pensando, 4 zagueiros são pouco, né? Então, num pensamento aqui, essas notícias de Júnior Alonso e tal, zagueiro, pode ser. Porque o Vasco estaria liberando um zagueiro, o Bambu, e fatalmente vai trazer o quinto. Ou o quarto, colocando o Capasso para ser o quinto. Agora, eu acho que 5 zagueiros, no mínimo, um grande time tem que ter, né? Friso, um time que quer disputar brasileiro, Copa do Brasil, tendo cartões amarelos, vermelhos, contusões, né? Vai jogar um pouco mal, vai sair, vai estar com a parte técnica não tão boa. Então a gente tem que ter aí de 5 a 6 zagueiros, né? Que é o normal aí, que os times que disputam bastante coisas têm, né? Então o Alexandre Matos aí, como ele sempre faz nos times que ele atua como diretor técnico, desconversa, aí no dia seguinte ele vai e junto com o jogador sentado à mesa, o que ele faz? Anuncia, contratamos e tal, não sei o que, fechamos. Então beleza, já estamos aí na situação de contar com o Júnior Alonso saindo do Bambu, né? E não podemos fazer como a gente fez ano passado, né? Melhor, esse ano e para trás também algumas vezes, né? Mandar todo mundo embora e depois contratar. Eu lembro lá que no retrasado a gente mandou todo mundo embora e foi catando. Chegou a ter 6 jogadores apenas, né? Para quem acompanha o Vasco no dia a dia há bastante tempo. 2022 ou 21, a gente chegou a ter 6 jogadores apenas. E fomos contratando na metade do Carioca, né? Inclusive fomos fazer uma participação lá fora, né? No torneio dos Estados Unidos, a gente não tinha jogador. Então foi um catadão, né? Então isso não pode acontecer. Primeiro entra, depois você sai. Sai como? Ou você não renova, ou você não compra, ou você empresta, mas tem que entrar para depois sair. Eu acho que não pode ficar sem jogador aí, né? Colocando o moleque da base, que não é o momento, acaba queimando o jogador. Cadê o Rian, que não joga nunca, né? É complicado, uma peça fantástica, um jogador fantástico, que não joga nunca, porque não estão queimando etapas do garoto, né? Então eu acho importante não queimar etapas, né? Colocar no jogo aqui, no jogo ali. Fez um golaço contra o Inter, né? Lá na casa dos caras, no Beira-Rio. Então é importante a gente, aos pouquinhos aí, né? Não queimando etapas. Bom, a gente está precisando de um segundo atacante. Notícias em profusão aí que o PEC está sendo cogitado para Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo e tal. Tem que chegar alguém para jogar pelos lados, né? Ou jogar. O Verratti às vezes ele cai pelo lado direito, né? Faz ele uma composição. Às vezes ele também atua como segundo homem em dados momentos.
quando o Vasco pega a bola e sai na correria, várias vezes contra o Fluminense lá no Engenhão, o Vasco 2-2, depois 3-2 contra o Fluminense, a gente retomava a bola e o Verratti partia sozinho pela direita, sempre puxando um pouco mais para a direita, né? Então seria interessante pegar um jogador, um segundo atacante, né? Um atacante mais pela esquerda, se fosse jogar no 4-4-2, mas não é o caso. O Ramon Dias, friso aqui, vai jogar no 4-3-3. O Ramon Dias joga no 4-3-3. Pontas construtores, né? Então poderia ser aí, primeiro ponta construtor, o Bruno Henrique. Desculpa, o Bruno Rodrigues. Primeiro ponta construtor aí, né? Podendo jogar pelo lado esquerdo. Temos aí porque o Bruno Rodrigues também entra muito pelo meio, joga muito por dentro o Bruno Rodrigues, é um atacante por dentro também. Temos o Rossi aí, né? Que não terminou o ano bem, mas tende a voltar aí a fazer grandes jogos, como fez com o Fluminense, e é treinamento, né? Agora vem a temporada, né? Pré-temporada, que todo jogador quer, não vai ter mais aquele argumento, não fiz pré-temporada, aquela frase batida, né? Aquela expressão batida, peguei o carro troquei o pneu com um carro andando, não vai mais também ser possível ser falado isso por conta da pré-temporada. Então, isso aí está fora, não tem mais como haver reclamação aí, né? Notícias também aí, são lançadas na mídia que o Vasco poderia fazer uma pré-temporada na Argentina. Até talvez o Ramon Dias e o Emiliano Dias ficarem mais perto das suas famílias, né? Ficaram aqui direto e tal. Poderia ser. Sendo que o Vasco tem uma boa chegada com os times da Argentina. Os argentinos conhecem bastante o Vasco, né? Por conta lá do River, que a gente eliminou em 98. O Boca canta uma nossa... O Boca canta a nossa música. Gol do Juninho, sensacional. O Boca canta isso nas arquibancadas para mexer com o River, né? Então o Vasco é muito conhecido, tanto pelo Boca quanto pelo River. A Argentina fazer uma pré-temporada lá seria uma coisa boa? Não sei, vamos deixar aí para os caras que ganham bem para resolver isso. Matos, Ramon Dias, fisiologia, etc, né? Bom, meio de campo, né? Já falei aqui que o Ramon Dias joga no 4-3-3, né? Não é aquele técnico que conta com aquele meia clássico. Não conta com meia clássico. Os times do Ramon Dias jogam mais com pontas construtores, né? Com volantes que chegam e com menos aquele meia clássico. Pode ver aí. Às vezes que ele tentou colocar o Payet como meia clássico, né? Ou então recuou o Marlon para jogar como meia clássico. Ele não fez isso. Até porque o Marlon não estava preparado e o Payet fora de forma. Mas acho que lá não temos a possibilidade ainda de falar assim, Ramon Dias vai jogar no 4-3-3, acho que não. Desculpa, Ramon Dias não vai jogar no 4-4-2, vai jogar no 4-3-3. Então seria importante, vai trazer o Scarpa, sabe que o Scarpa ele joga por dentro, pode fazer a função de meia clássico, fez no Palmeiras, pode fazer a função de meia atacante, fez no Palmeiras, então traz o Scarpa, bota ele para fazer a função de meia atacante, pode ser, né? Mas meia clássico eu acho difícil ter essa função no Vasco, pela questão do Ramon Dias jogar sempre no 4-3-3. Isso é fato, né? Saídas rápidas ao ataque. Logo quando o Ramon Dias implementou aqui nos seus jogos, o modo de jogar, a gente saía muito em jogadas rápidas, né? A gente saía muito rápido e tal, com o Jair inclusive, saindo rápido, né? Pasmem. E agora acho que ele vai agora na pré-temporada reativar isso aí. 4-3-3, saída rápida da zaga, a zaga subindo, né, para diminuir o espaço no meio de campo. A gente teve muito buracos no meio de campo, porque a zaga ficou um pouco mais postada lá atrás, então acho que vai regularizar isso. Pontas construtores e talvez um cara para fazer essa ligação, né, na parte ofensiva. Vasco em análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.